algumas nuances, alguns detalhes eu tirei, outros eu inseri. Então, mas essa introdução eu entendo sempre muito pertinente, né? Para nós começarmos a relembrar, são conceitos básicos que provavelmente todos sabem, se não todos, a maioria. Conceito básico, por exemplo, de ética. Relembrando que ética vem do radical grego ethos, que significam hábitos, costumes, e quando você aplica, você transpõe essa noção, esse entendimento de ética aplicado a uma sociedade como um todo, ou seja, você quer ter a ética aplicada a um corpo de pessoas que vivem em comunidade, a ética acaba sendo um comportamento impositivo, daí o direito, né, como uma ciência humana, a ser conhecido como uma ciência ética, uma ciência normativa, que traz conceitos e traz regras de viver que devem ser observadas por todos. E talvez o grande desafio do médico ou de todos aqueles que lidam, né, tratam com as ciências da saúde, é exatamente tentar encontrar o limite entre o que é legal, o que é imposto pela lei, e mesmo aquilo que muitas vezes não é imposto pela lei, mas que seja de acordo com ditames da ética, ou seja, de acordo com os atos socialmente aceitáveis, ainda que não sejam impositivos por alguma norma jurídica, por assim dizer. Então, dado esse quadro geral de ética, de imaginar o que seja a ética, eu trago aqui a ética aplicada ao tratamento do ser humano, ou seja, como nós vamos nos comportar, já falando então aqui de bioética, como nós vamos pensar hábitos e costumes relacionados a outros seres humanos, já que é próprio, é natural do ser humano ter esse pensamento, ser gregário, se relacionar com outros da mesma espécie, e como nós vamos fazer quando isso de alguma forma está relacionado com a vida do outro. Daí falar em bioética. Serão os costumes, os hábitos que nós pensamos em aplicar, os hábitos que nós vamos ter, os costumes que nós temos aplicados ao tratamento da vida do outro. E aí nasce, então, um pensamento jurídico que é chamado de biodireito, talvez pela primeira vez lá no século XX, na década de 1920, precisamente 1927, falou-se então em bioética. Um periódico alemão chamado Cosmos, o autor Fritz Jaar utilizou pela primeira vez a palavra bioética e caracterizou a bioética como sendo o reconhecimento de obrigações éticas não apenas com relação ao ser humano, mas para com todos os seres vivos. É evidente que quando se fala bio, nós temos a palavra vida aí no radical, e é evidente que se trata de todos os seres vivos. A nossa preocupação ela é maior com relação ao tratamento da vida do ser humano, porque o status moral de um ser humano comparado com o outro evidencia que todos devem ter o mesmo tratamento por serem sujeitos de direito. Passando um pouco adiante, talvez o marco legal definitivo sobre bioética e biodireito no Brasil é a Lei 11.105 de 2005. É evidente, pessoal, e aí a turma que é do direito já pode começar a fazer alguns questionamentos sobre o fato de que a lei civil, em geral, trata, evidentemente, da vida, desde o momento em que ela diz que a personalidade do ser humano começa a partir do nascimento com vida. Nós vamos ver um pouco disso mais à frente, mas essas questões relativas ao início e ao final da vida humana, que são tratadas no Código Civil, e Código Civil nós já tínhamos pelo menos desde 1916, e antes do Código de 1916 nós tínhamos
ordenações do Reino de Portugal que eram aplicadas no Brasil e continuaram sendo, mesmo após a independência, pelo menos até 1916. Mas a verdade é que um diploma legislativo, vamos dizer assim, que veio tratar de assuntos em que o tratamento da vida, sobretudo vida humana, muito embora a Lei de Biossegurança, 11.105, trate de outras questões relacionadas à vida, sobretudo em relação aos chamados OGMs, os organismos geneticamente modificados, mas traz boas questões relativas também ao tratamento da bioética com relação ao ser humano. Então, são questões que um pouco de evolução histórica a respeito desse tema, para nós falar pelo menos aqui bem en passant, né, dessa última frase aí, desse slide, as várias maneiras de enxergar o ser humano em sua relação com o mundo. E aí eu só vou pedir licença para vocês para perguntar aqui para o Maurício, o retorno aqui é exatamente o que o pessoal está vendo lá, Isso, né? exatamente. Estão vendo o slide aqui, lá de, assim, se eu não aparecesse seria bem melhor para vocês, né? Mas enfim, o Maurício está sendo bonzinho comigo, está deixando vocês verem aí. Pois bem, se todo mundo estiver enxergando direitinho aí o que está no slide, maravilha. Tá ótimo. Beleza. Então, as várias maneiras de enxergar o ser humano em sua relação com o mundo intangível e mundo tangível. Essa questão aqui não faz parte de uma pedagogia um pouco maior, onde eu costumo trazer correntes filosóficas, desde lá dos gregos até chegar nos dias de hoje, exatamente pensando, né, a relação do ser humano com o mundo. Mas eu vou resumir aqui, principalmente do ponto de vista jurídico, porque o tratamento do ser humano com relação ao mundo tangível significa tudo aquilo que pode vir a ser, de alguma maneira, objeto de direito ou objeto de uma relação jurídica. O pessoal do direito vai entender isso com um pouco mais de facilidade, mas relação jurídica, basicamente, acontece toda vez que você tem três elementos básicos. Você tem sujeitos de direito, você tem objetos de direito e você tem um fato jurídico que faz nascer aquela relação. Então, por exemplo, você assina um contrato de compra e venda de um imóvel. Então, você tem os sujeitos, o comprador, o vendedor. Você tem o objeto, que é o imóvel, e o preço que será pago para ele. Né? E o fato jurídico é o próprio contrato. As pessoas vão lá, assinam um contrato e ele vai ser cumprido. Tudo isso que é tangível do ponto de vista jurídico nem sempre coincide com o que é tangível do ponto de vista físico, do ponto de vista prático. Fisicamente, tudo que não seja abstracionismo, nós podemos chamar de tangível. Então, uma pessoa, por exemplo, é um objeto tangível, mas uma pessoa não pode ser objeto de direito. De péssima memória, nós já tivemos épocas no direito em que pessoas foram objeto de direito, como, por exemplo, na época da servidão pessoal, né, mais conhecido como escravidão. Felizmente, isso é algo que já não existe mais, pelo menos no nosso direito, vamos dizer assim. Essa tangibilidade do ser humano não faz com que ele possa vir a ser objeto de direito. Agora, existem características do ser humano, passa o slide aí, por favor, Maurício, só para a gente ir para o próximo aqui, que nós vamos enxergar aqui. Pode passar mais um, mais um. Aí, depois a gente volta aqui. Se vocês viram que eu sou muito organizado, eu organizei de uma determinada forma a palestra e agora estou organizando aqui para falar para vocês de outra, né? Mas aqui, direitos da personalidade, é um capítulo que está no Código Civil, artigos 11 a 21 do nosso Código Civil atualmente em vigor, que diz respeito às questões existenciais do ser humano e que, como eu disse, o ser humano ele é tangível e via de regra, os direitos eles têm características materiais. Né? Quando eu dei o exemplo aí da compra e venda de um imóvel, não foi por acaso, tudo é tangível. É o dinheiro que se vai pagar tangível, o imóvel que se compra
é tangível, são objetos materiais. Quando você faz um contrato de prestação de serviço, o serviço que o sujeito vai te prestar vai se transformar em algo materialmente tangível, mas existem algumas características que são inatas do ser humano, outras que são adquiridas com o tempo, que não são tangíveis e que não são normalmente objeto de relação jurídica, ou que possa ser objeto de algum contrato. Esses são os chamados direitos da personalidade. Esses direitos da personalidade, então, por assim dizer, são características imanentes da existência humana e que se concretizam a partir da observação das características do próprio ser humano. Então, alguém que vem à luz, né, que nasce, ele evidentemente tem direito à vida. Agora, eu posso dizer que essa pessoa que ainda não nasceu, mas já foi concebida, tem esse direito à vida? É evidente que sim. Nosso direito, e nós vamos tratar de algumas outras discussões a respeito disso mais adiante, mas, via de regra, quem tem qualquer espécie de vida formada, ainda que intrauterina, ele já tem a sua vida protegida. E vejam bem, a vida é uma palavra que nós usamos para abstrair a nossa própria existência, que vai, então, até a morte. Mas não é algo tangível, não é algo que eu pego aqui como, por exemplo, né, um objeto, que tem um celular que pode ser objeto de negócio, pode ser objeto de relação jurídica. Com a vida, as pessoas não se negociam, não se estabelece relação jurídica de direito material. E daí para frente, nós vamos enxergar vários outros direitos que são próprios da personalidade, que vão desde a imagem da pessoa, a sua privacidade, a vida íntima, a sua honra, o seu nome, que não são propriamente tangíveis, mas que, em algumas situações, podem projetar reflexos econômicos e que se tem admitido como algo passível de se estabelecer um negócio jurídico. Então, não é muito raro nós ouvimos falar, por exemplo, que o fulano de tal, um atleta, um artista, assinou com determinada empresa um contrato de cessão de direito de imagem, ou seja, a imagem é dele, ele não vendeu a imagem, ou seja, eu não posso pegar a minha imagem e dizer para o sujeito, toma, aquela é sua, você faz o que você quiser. Não é? Isso não é permitido e é até impossível de você desvincular completamente a imagem de alguém da sua própria pessoa, mas eu posso eventualmente ganhar dinheiro com isso. Não é? Eu, por exemplo, quando nasci, mamãe disse que eu não ia ganhar dinheiro com corpinho, por isso que eu fiz faculdade, estudei, né? Estamos aqui, então, falando aqui de biodireito para vocês. Então, algumas coisas são mais fáceis para determinadas pessoas, para outras, como elas, são mais difíceis. Então, é uma espécie de um direito da personalidade que excepcionalmente permite esse estabelecimento de negócios jurídicos. Agora, quando nós voltamos então para a vida, que é aqui o objeto, né, o escopo do nosso estudo, da nossa fala, a vida não tem essa característica. Não se faz negócio jurídico com a vida alheia, nem com a própria vida. Qualquer objeto de relação jurídica que se queira emprestar uma consequência econômica sobre a vida de qualquer pessoa, ainda que seja do próprio sujeito que assina um contrato a esse respeito, não tem validade. Então, vocês já podem perceber que isso vai muito além de simplesmente a Constituição Federal dizer lá no seu artigo 5º, né, que a todos é assegurado o direito à vida. Não apenas se assegura o direito à vida, como se protege o direito da vida do cidadão, né, inclusive contra ele mesmo. Ah, professor, mas isso é um preceito absoluto, isso não está
sujeito a excepcionamentos em alguns... Sim, nós vamos, se nós tivermos tempo suficiente, nós vamos passar por algumas questões relativas a isso, algumas bastante polêmicas, né? Umas que interessam muito, principalmente ao pessoal da área médica, mas por enquanto nós vamos ficar com essa ideia, né? A vida talvez seja o direito fundamental mais absoluto que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Aí nós podemos voltar então, Maurício, lá para aquele segundo slide, esse aí. Então vamos lá. Então nós temos aí um conceito de biodireito, né? Para entender o que é biodireito, fazendo o seu vínculo com a bioética, né? O biodireito, então, nada mais é do que um ramo de direito que é responsável pela preservação da dignidade da pessoa e da própria bioética. Promove um conjunto de normas que regulamentam comportamentos médicos científicos em áreas como a medicina e a biotecnologia. É importante frisar, e aqui para o pessoal da área jurídica, isso é bem importante, que o biodireito é considerado um ramo do direito público. Mas como assim, professor, direito público? Estamos lidando com a pessoa não é privada. Né? Quando nós falamos, então, de biodireito, é porque isso decorre, as normas que são consideradas normas de biodireito, são normas de aplicação ditas verticais, são aquelas em que o Estado lhe impõe um determinado comportamento, uma determinada conduta, muitas vezes sob pena de alguma sanção. Pode ser uma sanção de direito penal, de direito administrativo, pode ser uma sanção até do ponto de vista corporativo, né? Nós temos, então, a esse respeito, nós temos o Código de Ética Médica, que é a resolução, só lembrar aqui, 1931, Código de Ética Médica em vigor, resolução 1931 de 2009, do Conselho Federal de Medicina. Estabelece, então, a porção de regras de conduta que devem ser observadas pelos profissionais da medicina. Esse conjunto de normas, então, desde que seja de direito público, ou seja, o Estado está aí na relação jurídica, ele impondo determinados comportamentos, compõe, então, o que nós vamos chamar de biodireito. Tem algumas fontes, o nascimento do biodireito, nós já falamos, né, ali por volta de 1927, nos Estados Unidos, na década de 1970, foi publicado um livro, Princípios da Ética Biomédica, de Beauchamp e Childers. Talvez seja uma obra de referência aí sobre o tema, mas costumam ser fontes aí do chamado biodireito, a própria bioética, né, que são os costumes no tratamento do ser humano enquanto portador desse direito fundamental à vida, e a biogenética, que são elementos de ciência médica que envolvem, então, o objetivo de intervir ou modificar material genético. Muitas vezes, e aí entram muitos dos limites em que se visa regulamentar através da bioética e do biodireito, os limites de até onde se pode intervir ou se pode modificar material genético para quais finalidades isso se justifica, até que ponto isso é permitido. Então, são algumas das questões que nós vamos ver aqui. Alguns princípios são importantes aí do biodireito. Vocês estão vendo aí no slide, princípios da beneficência, da não maleficência, autonomia, justiça e, falando rapidamente sobre o princípio da beneficência e da não maleficência, se resume muito aquela passagem do juramento de Hipócrates, né, que dizia: aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Em toda casa aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário.
Não vou aplicar o conhecimento médico, o conhecimento científico para o bem, é o princípio da beneficência. E vou evitar a todo custo causar dano ou mal a alguém, sobretudo o paciente, né, a quem eu estou dedicando ao meu trabalho. Então, é o princípio da não maleficência. O princípio da autonomia, ele é importante também na medida em que ele respeita a, a vontade do paciente. É evidente que em algumas situações descritas no Código de Ética Médica, o médico vai agir independentemente da vontade do paciente, porque em várias situações ele sequer está em condições de exprimir qualquer vontade, a depender da situação de atendimento. Mas, via de regra, a capacidade, ela é uma regra presumida, a capacidade da pessoa humana de exprimir sua vontade, e isso tem que ser observado na atuação médica. A capacidade da criança e do adolescente é que algumas vezes pode causar alguma espécie, né, pode causar discussões, sobretudo porque nós temos um critério etário fixo, rígido, de 18 anos para aquisição da capacidade plena, mas muitas vezes pessoas de uma faixa etária bem aquém disso já têm maturidade suficiente para apresentar discernimento para tomar determinadas decisões. É por isso que essa capacidade de discernimento, a ponto de ser julgada pelo médico, ela é sempre muito subjetiva. E essa subjetividade pode levar a injustiças em casos concretos. Então, o melhor é que, apesar de cada caso ser um caso, tem que se observar a idade mínima, né, 18 anos, para poder se exprimir validamente. Caso contrário, quem vai decidir serão os pais ou responsáveis. Temos aí o princípio da justiça, que é um dever de agir com equidade, oferecendo a quem tem menos, oferecendo mais a quem tem menos e menos a quem tem mais. Aquela famosa máxima aristotélica, né, de tratar igualmente aos iguais, desigualmente aos desiguais, na medida das suas desigualdades, o que também, de um ponto de vista objetivista, é como pisar em ovos, né, ou andar em areia movediça, porque esse julgamento é de uma subjetividade muito grande também, de você, muitas vezes, no contato com um paciente, com alguém que está em situação de atendimento, não compreender bem aquilo pelo qual ele está passando no momento. Então, é uma questão que muitas vezes se resolve com o último princípio, que era para estar aí, mas parece que não coube no slide, é o chamado princípio da alteridade. Você, na atuação enquanto profissional da área médica, ter respeito pelo outro, pela situação do outro. Bom, isso aqui, pessoal, é o básico, né? Vamos dizer assim, seria como se fosse uma espécie de introdução à bioética e ao biodireito. De agora em diante, vamos começar a falar de algumas situações mais específicas, e até eu vou só mostrar aí os próximos slides, mas eu não vou detalhar muito sobre isso, porque senão nós vamos começar aqui uma discussão e algumas questões muito propriamente jurídicas que podem cansar, mas é só para vocês terem ideia. Passei, Maurício, por gentileza. Aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Isso aqui é o seguinte: a nossa Constituição, como geralmente as constituições pelo mundo afora prevêem,
tem um rol de direitos fundamentais, como é toda a Carta de Direitos Humanos, né? Desde aquela primeira, lá logo da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa, até a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do século XX, em 1946, na ONU. Isso é tradicional que haja em textos constitucionais. Isso na nossa Constituição está no artigo 5º. E o artigo 5º traz lá, então, direito à vida, direito à imagem, direito à liberdade, direito à igualdade de sexos, de tratamento igual e vários outros direitos que são chamados direitos fundamentais. Qual que é a importância de um direito ser chamado de fundamental? É porque ele é conhecido como cláusula pétrea. Isso não pode ser objeto de emenda na Constituição. Por exemplo, às vezes as pessoas se perguntam se é possível no Brasil ter pena de morte para determinados crimes. É um direito fundamental a não existência da pena de morte, nem de pena de prisão perpétua. Ah, mas nós não podemos emendar a Constituição a esse respeito? Não, a nossa Constituição não admite emenda a esse respeito. Então, como é que faz isso, professor? Só com outra Constituição. E outra Constituição, geralmente, ela advém de um movimento de rompimento da ordem legal, né? Revolução ou golpe de Estado, como queiram chamar, para mim é tudo a mesma coisa, né? Depende só se você gosta ou não gosta. Se você gosta, é revolução. Se você não gosta, é golpe de Estado. É o que eu costumo dizer. Mas, o que eu quero chamar a atenção aqui? Os direitos fundamentais, eles estão lá na Constituição, mas eles se aplicam aqui em todas as relações privadas. Então, a relação médico-paciente, que é uma relação privada, lembra, o biodireito é direito público, mas a relação aqui entre o médico e o paciente é uma relação de direito privado. O direito fundamental vai incidir diretamente. Pode passar aí, Maurício. Princípios decorrentes do movimento liberal, estão vendo aí? Então nós temos alguns, todos esses direitos fundamentais geralmente são consequências mesmo do chamado movimento liberal, né? Que é aquela famosa libertação do sujeito do Estado. O indivíduo passa a ser o centro do mundo e não o Estado, como era na época do absolutismo. E aí se garante o direito à vida para todas as pessoas, liberdade, e daí por diante. Uma coisa que é importante aqui, que nós temos aí nesse slide especificamente, então, é a questão do direito à vida no que tange ao início da personalidade no direito. E aí vamos falar o início da personalidade no direito brasileiro. Quando é que alguém passa a ser considerado juridicamente pessoa? E aí nós temos, no slide, vocês podem observar, então, 3 sistemas, né? Concepcionista, natalista e da personalidade condicionada. Personalidade condicionada nós vamos deixar de lado um pouco, vamos falar aqui de concepcionismo e natalismo, que são as duas principais vertentes e é onde nós temos discussões bastante acaloradas no ambiente acadêmico. Alguns vão dizer, olha, foi concebido, já tem que ser considerado pessoa. Outros vão dizer, não, a nossa lei diz que só é pessoa a partir do nascimento. E entendam o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal. Não é o que eu acho ou o que eu deixo de achar, é o que está na lei, tá? E aí nós vamos no artigo 2º do Código Civil, vai dizer assim, ó, a personalidade começa a partir do nascimento com vida. Então, se a personalidade começa a partir do nascimento com vida, quer dizer que alguém pode ser considerado pessoa ou ter personalidade a partir do momento em que nasceu. O pessoal da área médica sabe dos métodos científicos à disposição para saber se determinada criança que acabou de nascer se nasceu viva ou se nasceu morta, né? Se realmente adquiriu personalidade ou se é o chamado natimorto. E muitas vezes isso é feito através de uma dosimetria gasosa, né? Através da extração do pulmão, é colocado numa solução líquida para ver se boia ou se afunda, para ver a presença de oxigênio, porque no ambiente uterino ele não aspira o ar, o suprimento de oxigênio vem de outra fonte, né? Então vocês sabem disso muito melhor do que eu. E aí se afunda, conclui-se que
que não respirou, portanto, não nasceu. Se boia é porque tem ar, então respirou e nasceu. Isso é importante porque, pessoal, quando nós passamos aqui, por exemplo, até saindo do biodireito, vamos pensar em questões até materiais, né? Se é natimorto, não chegou a ter personalidade, então, por exemplo, não participa da herança. Ou seja, ele não adquiriu vida, portanto, ele não adquiriu nenhum direito de ordem material. Isso é importante, porque muitas vezes, quando ele estava lá no ventre materno, estava na barriga da mãe, para usar uma linguagem mais popular aqui, o pai morreu, tinha uma grande fortuna. E aí, agora vamos esperar esse menino nascer, porque ele nascendo, ele herda uma parte daquilo. E se ele herda uma parte daquilo, a mãe desse indivíduo é herdeira dele, até que ele faça os seus próprios herdeiros. Então, se ele nasce e morre 5 segundos depois, ele herdou. Né? Agora, se ele já saiu morto do ventre materno, ele não nasceu, portanto não herdou nada, e aquela mãe também, por consequência, não vai ficar a ver navios, não vai ter direito a nada com relação à herança. Agora, vamos abstrair esses direitos materiais e vamos começar a pensar em outras espécies de direitos. Como consta aí, logo depois da expressão direito à vida, no slide, parece estar direito da personalidade. Por isso que eu falei para vocês sobre direitos da personalidade. Direito à vida é direito da personalidade. E sendo um direito da personalidade, muito embora o sujeito não tenha essa personalidade material antes de nascer com vida, esses direitos que advêm da simples existência, muitas vezes eles têm que ser protegidos antes mesmo do cidadão nascer. Pensem vocês, então, a tipificação do crime de aborto no direito penal brasileiro. Isso é para proteger quem? Isso é para proteger uma pessoa que ainda não nasceu. Já foi concebida, mas ainda não nasceu. Tem um caso aqui que o pessoal mais da antiga vai lembrar. Havia um programa humorístico, chamava CQC. O Maurício é mais novo, não deve lembrar do CQC. Então, tinha um humorista lá que fez uma piadinha com uma cantora que estava grávida, e isso deu um problema danado. Né? Ele ofendeu a honra, aquele menino que não tinha nem nascido ainda. E isso foi admitido e discutido em salas de aula, de faculdades de direito, palestras, pós-graduações. É uma situação em que havia, sim, uma imagem a ser protegida, apesar do sujeito ainda não ter nascido. Então, muito embora quando nós olhamos para o que diz o artigo 2º do Código Civil, a personalidade começa a partir do nascimento com vida, alguns direitos são protegidos antes do nascimento com vida, né? Sobretudo esses chamados direitos da personalidade, como imagem, a própria vida, e daí por diante, desde que seja compatível com a existência de quem já foi concebido, mas ainda não nasceu. Bem por isso e por outros motivos, esse artigo 2º do Código Civil, ele vai completar. Apesar de personalidade civil começa a partir do nascimento com vida, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, né? Então, o nascituro é esse ser que já foi concebido, mas ainda não nasceu, não tem registro civil de nascimento, mas ele tem essa proteção. Se nós formos verificar, passa aí mais um slide, por gentileza. Isso que eu disse está aí, ó, proteção aos direitos da personalidade. Em 2008, essa lei aí, 11.804, tratou de disciplinar os chamados alimentos gravídicos. Vocês podem observar que a palavra gravídico, eu ainda não tive a curiosidade de olhar os dicionários depois de 2008, mas é um neologismo. Um neologismo que foi utilizado pela teoria jurídica e que não constava dos dicionários. Provavelmente os mais novos já constam. São os alimentos durante a gravidez. Justamente para poder preservar uma gravidez
com mais segurança, né? Segurança alimentar, sobretudo, e médica, para um nascituro. Se nós formos mais adiante nessa mesma discussão, eu vou pedir para você passar aí agora, vai passando aí por gentileza, pode passar mais um pouquinho, depois a gente volta nesse aí, porque nós estamos falando aqui, então, aí, questões relativas ao embrião. Essa aqui uma discussão bastante prolífica, vamos dizer assim, traz várias nuances. E aqui nós entramos, então, na regulamentação da chamada reprodução humana assistida. Reprodução humana assistida, bem o sabemos, acontece, então, quando uma ou mais pessoas querem reproduzir, querem ter filhos, e encontram dificuldades para fazê-lo através do método tradicional. E isso é monopólio da ciência médica, tem que ser, evidentemente. E temos, então, técnicas de reprodução assistida, técnica de reprodução humana assistida, que são regulamentadas em parte pela lei, em parte por resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, nós temos aí a Lei 11.105 de 2006, a própria Lei de Biossegurança, a que eu me referia anteriormente, e as resoluções do CFM que tratam do tema, elas vêm sendo constantemente substituídas. A que está em vigor atualmente ainda é a Resolução 2.320 de 2022, que traz, então, diversas normas acerca, desde a formação do embrião até a sua implantação no ambiente uterino. Antes de qualquer coisa, ainda nesse slide, vocês podem observar essa expressão aí, ó, natureza jurídica do embrião. Essa é uma discussão importante, porque como nós vimos, o nosso direito, até para considerar a personalidade, ele tem um viés natalista. Tem que nascer com vida para ser considerado, então, pessoa enquanto sujeito de direitos, com aquelas ressalvas que eu fiz para vocês. E aí, quando nós pegamos aqui a figura do nascituro, né, tá lá no ventre materno, as ressalvas serviam ali para ele e há uma certa proteção, uma proteção legal para ele. Agora, e o embrião? Né? O que é este ser ou o que é esta entidade, o embrião? Do ponto de vista jurídico. Juridicamente, então, um embrião que é formado através de técnicas de reprodução humana assistida, formado no laboratório, né? Tubo de ensaio, e aqui eu posso falar muita besteira sobre como isso é feito atualmente, mas nós sabemos que, e aí entra a questão até de biomedicina, né? Como isso é feito em laboratório, a junção do gameta masculino com o feminino, no ambiente extrauterino, geralmente aí no tubo de ensaio, e uma vez formado o embrião, vai ser observado qual que é o melhor momento para ser implantado no útero materno. Até ser implantado no útero materno, ele ainda não é considerado um feto, não é considerado um nascituro, com aquelas proteções que eu me referi para vocês. E há, então, discussões, porque isso tem que ter um enquadramento. O embrião vai se enquadrar onde? Ele é um sujeito? Né? Se ele for um sujeito, e aí um professor de saudosa memória costumava fazer essa piada, se eu considerar que um embrião num laboratório, já formou um embrião, mas ele está lá no laboratório, se eu considerar que ele é um sujeito, o biomédico que deixar ele cair no chão e se inviabilizou, cometeu um homicídio culposo, né? Uma coisa complicada de nós lidarmos.
E aí ainda ia mais além a piada, né? Se deixar cair no vaso sanitário e der descarga, ainda é um homicídio qualificado, porque envolveu asfixia. Então, é evidente que essa jocosidade aqui nos auxilia a compreender porque nós não podemos tratá-lo como um sujeito. Mas, por outro lado, nós não podemos tratá-lo como coisa, objeto. Eu vou considerar um embrião como objeto. Se eu considerá-lo como objeto, ele poderia ser objeto de negócio. E as nossas normas que regulam o tema proíbem isso expressamente. E realmente não seria eticamente recomendável que isso pudesse ser feito. Professor, mas tem países que isso é permitido. Bom, aí é onde entra a questão da ética, né? Compreender a ética como hábitos, como costumes que vão ser os mais abrangentes possíveis para pacificar uma sociedade. Daí nós temos esse limite ético do ponto de vista do tratamento do embrião. Podemos passar mais um aqui, por gentileza, Maurício? Então, a resolução 2320 de 2022 trata aí da formação do embrião. Temos algumas regras aqui interessantes de se comentar sobre formação do embrião, justamente em virtude dessa consequência desse princípio a que eu me referi, dele não poder ser tratado como coisa, né, como objeto. Ele não é sujeito, mas também não pode ser considerado objeto. Ele é uma zona cinzenta, ele é algo que fica entre um e outro, mas jamais pode vir a ser considerado como uma coisa. Então, por isso nós temos aí, no nosso direito vai restringir as técnicas de reprodução humana a finalidades procriativas. Professor, mas eu ouvi falar que pode utilizar para pesquisa com célula tronco embrionária. Assim como o Código Civil, por exemplo, vai dizer que uma pessoa não pode dispor comercialmente do seu corpo, de órgãos ou tecidos humanos, muito menos de órgãos ou tecidos humanos alheios, ele pode dispor em vida daquilo que não vai lhe causar a morte com objetivo altruístico. Né? Então é possível a doação de um rim ou para depois da morte, né? Uma doação post-mortem aí, com esses objetivos altruísticos, às vezes até científicos. E aí nós temos as situações relativas aos doadores de órgãos e tecidos humanos, que entra aqui também uma discussão de bioética, de biodireito, até onde vai a autonomia da vontade dessa pessoa que declarou em vida ser doador de órgãos e tecidos humanos. Porque muitas vezes isso ficou expressamente manifestado por ele, e pode acontecer de vir a falecer numa situação em que viabiliza-se a doação de órgãos e tecidos, como uma situação de morte cerebral ainda sem parada cardiorrespiratória, e os familiares não quererem cumprir com essa vontade dele. Tá? Ou pode acontecer dele jamais ter se manifestado em vida, e o que nós vamos fazer, então, após a sua morte? Então, nós temos duas situações básicas, né? Primeiro, tem que ser respeitada a autonomia do paciente. Se ele declarou em vida ser doador, né, a vontade dos familiares, a regra é não poder se sobrepor. Então, tem que ser assegurada o cumprimento da sua vontade. Por outro lado, se ele jamais se manifestou, os familiares aí eles passam a ter a prerrogativa de serem ouvidos, e essa doação, essa utilização de órgãos e tecidos somente com a aquiescência, com o consentimento dos seus familiares. Mas a lei de biossegurança prevê que embriões formados em técnicas de reprodução humana assistida possam ser usados para finalidade científica, para pesquisas com células tronco embrionárias, sobretudo quando não foram usados, né?
pode acontecer de um casal, pessoas que recorrem às técnicas de reprodução assistida, formarem mais embriões do que aqueles que serão implantados no útero. E aí há uma obrigação de criopreservação, e depois de 3 anos essa obrigação cessa, e aí vai decidir se serão descartados, se serão utilizados para pesquisas de células tronco-embrionárias. Essa sigla que está aí no slide, pessoal, a DIN 3526, ela foi uma ação declaratória de inconstitucionalidade que, na época da Lei de Biossegurança, que é de 2005, o Procurador-Geral da República questionou a constitucionalidade, então, exatamente por conta dessa discussão da natureza jurídica do embrião. O que é o embrião? É vida? É vida, não tem como dizer que não é vida, é vida, não é? Mas ainda não é uma pessoa com personalidade, não pode ser considerado uma coisa. Como que eu vou utilizar isso para pesquisas, ainda que esteja congelado há mais de 3 anos? Ele questionou a constitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal, apesar de estar escrito lá no artigo 5º, que é garantido o direito à vida, fez uma interpretação que combinou o artigo 5º com o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata da chamada dignidade da pessoa humana. Porque apesar de você ter vida, evidentemente que tem vida, e aí aqueles processos de multiplicação celular, até que há um início de formação de órgãos e tecidos, mas o Supremo Tribunal Federal disse que uma vida só pode ser objeto de proteção jurídica para fins de preservação absoluta, ou seja, sem nenhuma intervenção, e aí não se justificaria nem a pesquisa célula-tronco embrionária ser usada para qualquer finalidade que decorra de fabulação da mente humana, né? Ou seja, vou usar aquela vida para qualquer coisa, ao meu talante, né, à minha vontade. Por isso que se proíbe, por exemplo, clonagem humana, porque senão seria muito fácil, né? Vamos fazer clones humanos e vamos destinar alguns ali para ser objeto, para ser cobaias para experimentos científicos, né? Isso é uma ultrapassagem de limite ético tão evidente que sequer cogitamos dessa discussão. Mas quando parte aqui para a utilização do embrião, o Supremo disse o seguinte: olha, o embrião, sequer foi implantado, né, ainda não está num estágio em que há formação de terminações nervosas, não é capaz de experimentar qualquer sofrimento. Aí entra, então, o princípio da dignidade, que está lá no inciso 3º do artigo 1º da Constituição. A dignidade da pessoa humana, ela é utilizada, então, para essa interpretação. E dizer que a utilização, então, para pesquisas com células tronco-embrionárias é constitucional. A Lei 11.105 foi chancelada pelo Supremo. A questão das terminações nervosas, então, é que vão indicar reações ou impulsos decorrentes de estímulos externos, a indicar qualquer espécie de sofrimento, o que não poderia ser admitido, tendo em vista a dignidade que é protegida constitucionalmente. Então esse é um ponto. Nós vamos ver que isso traz uma série de desdobramentos daqui a pouco, tá? Mas é interessante, então, essa conclusão pela constitucionalidade da Lei de Biossegurança. E aí nós temos na resolução 2320, por exemplo, então também, proibição de seleção de determinadas características, como, por exemplo, características raciais. Então, um casal vai até o médico para fazer um tratamento de reprodução assistida e eles querem garantir que o filho nasça com determinadas características genéticas do casal. Então isso não é permitido
pela resolução. É interessante verificar que isso permite determinadas exceções, né? Mas a regra é não se poder praticar eugenia, escolher características. No Brasil sequer se pode escolher o sexo. Aí no slide vocês veem a Índia, Estados Unidos e Itália permitem a escolha do sexo. No Brasil, excepcionalmente para evitar doenças ligadas ao sexo, como, por exemplo, o nascimento de filhos homens, e aí eu evidentemente não vou saber aqui dizer como é que é essa situação científica, né? Questões ligadas à hemofilia, por exemplo. Vamos passar aqui, Maurício. A obrigação de criopreservação, vocês estão vendo aí, um casal que produz embriões em laboratório com o auxílio de profissionais. Se nem todos aqueles embriões são utilizados, então há aquela obrigação de congelamento, né? A regra de que é apenas para embriões viáveis. Quando se fala em embrião viável, é aquele que é possível de propiciar uma gestação viável. Que é aquele que, segundo o estudo que foi feito em laboratório, não tem essa viabilidade, já pode ser descartado de antemão. Tratamento de embriões. Então, aqui pode-se realizar o tratamento do embrião antes da transferência para o útero, mais um tempo máximo de 14 dias entre a formação e a transferência, porque a partir de 14 dias já se começa a ter déficit nutricional, então ele precisa ir para o ambiente uterino. Há a previsão da gestação de substituição, né, mais conhecida como barriga de aluguel, e aí tem-se alguns regramentos. A regra para não precisar de autorização do CRM, né, do estado onde isso vai ser feito, é que tem que ser um familiar até o 2º grau, qualquer um dos cônjuges, né, do marido ou da esposa. Proibição de caráter lucrativo, evidentemente, não há a possibilidade de alguém fechar um contrato e dizer assim, vou fazer barriga de aluguel aqui desde que eu receba 10 mil reais por mês, 15 mil. Ah, professor, mas acontece, não é? Mas acontece a que título, não é? Porque a pura e simples intenção comercial, essa não pode existir. Isso não pode virar uma profissão, vamos dizer assim. É evidente que o casal que recorre a esse método, né, da barriga de aluguel, ele vai oferecer auxílio financeiro, médico, conforto para aquela pessoa que vai doar o útero para propiciar a gestação. Mas isso até pode constar de algum termo por escrito, né, um instrumento contratual que seja feito entre eles. Mas isso não pode jamais revelar ou dar a entender um caráter lucrativo ou comercial. Passando em diante, vamos lá, Maurício. Nós vamos ver aí no próximo slide questões relativas à transferência múltipla de embriões. A regra atual, e quanto mais o tempo vai passando, essa regra ela vai aumentando o limite da idade. Então, por exemplo, essa regra aqui de mulheres com até 37 anos, até 2 embriões, em resoluções anteriores era uma idade menor. E a ciência médica vai avançando e, evidentemente, que o corpo feminino vai se adaptando também às novas realidades. E nós temos gestações cada vez mais avançadas na idade. Então, anteriormente, vamos dizer que especulativamente, a resolução dizia até 34 anos já podia implantar até 3 embriões, menos de 3, somente abaixo de 30. O que importa é que a regra atual se a mulher tiver até 37 anos, podem se transferir até 2 embriões. Com 37 anos ou mais 37 anos, até 3 embriões.
Aqui tem uma questão sobre embriões euploides, que são embriões que têm um número correto, natural de cromossomos, 46. Se há um estudo genético, se você faz o estudo da viabilidade do embrião, e naquele estudo, não é todo mundo que tem o recurso financeiro para isso, consegue verificar que são euploides, aí qualquer que seja a idade só vai poder implantar dois. E com relação à doação, o leigo na ciência médica geralmente fala em doação de óvulos, né? Mas o correto então seria aí, como está no slide, a doação de ovócitos, que ainda não se tornou um ovócito nem primário, nem secundário. Então, o ovócito que vai ser extraído para fins de doação para bancos de embriões, ou de sêmen, ou de ovócitos, a idade da doadora tem que ser verificada no momento da coleta. Não pode haver redução embrionária, isso aí é interessante também, porque daí vem a obrigação de criopreservação, né? O congelamento. Um casal extraiu tantos oócitos do corpo da mulher e o marido fez a coleta do seu material e de repente quando juntou lá deu 7, 8 embriões formados. Não, nós não queremos tudo, pode descartar. Não pode descartar, como nós vimos, né? Então temos aí uma obrigação de criopreservação que se impõe a esse casal por pelo menos 3 anos. Quem pode recorrer, né? Inclusive mulher solteira pode ser candidata à reprodução assistida, casais hétero ou homoafetivos, doação de gametas ou embriões, como eu disse, é um princípio geral, né, da reprodução humana assistida, a proibição de finalidades comerciais, assim como para a doação de qualquer espécie de órgão ou tecido humano. A Lei 9343, que está aí no slide, garante então essa proibição e garante também o sigilo recíproco. Reprodução assistida pós-morte, pode passar aí por gentileza, Maurício. Ela é permitida pela resolução, então se a pessoa que eventualmente já faleceu, mas em vida fez a coleta de material, aquele material pode ser utilizado para reprodução assistida, desde que ele tenha deixado uma autorização específica. Muitas vezes as pessoas recorrem a esses métodos porque há um receio, né? Já pode estar em tratamento de alguma doença, de algum mal que pode ser terminal ou que pode vir a se tornar terminal. Se toma essa precaução, muitas vezes pelo desejo, né? Pelo anseio de deixar uma prole, de deixar, né? Legar, né? Deixar o seu legado para a posteridade. E outra questão interessante, vamos passar adiante aí. Nós falamos até agora do direito à vida, vamos falar um pouco sobre direito à morte, como é isso, né? A questão do direito à morte, aí nós temos essas 3 figuras aí, da eutanásia, da ortotanásia e da distanásia. São questões que são muito caras ao direito, sobretudo ao direito médico, porque elas incidem muito a miúde, né? Muito frequentemente na prática médica, sobretudo de urgência, de emergência, ou de situações de pacientes em situações terminais. Bom, a eutanásia, o que nós temos com relação à eutanásia é uma negação. O nosso ordenamento jurídico, o nosso direito não regulamenta, como é direito público, se não regulamenta, não permite a prática da eutanásia. A eutanásia é a morte assistida. A pessoa está com um mal incurável, mas ela procuraria alguém para praticar nela o fim da sua vida por, vamos dizer assim, por um sentimento caritativo, né? Por altruísmo. Vejam que o artigo 41, então, tá aí o Código de Ética Médica, Resolução 1931,
ele não vai permitir. Agora, é uma questão importante que vocês estão vendo aí, o homicídio privilegiado, não é que se recomenda a ninguém a recorrer a essa espécie de método, ou se arvorar, ser qualquer doutor Kevorkian, né? Queria ser um praticante quanto mais de eutanásia, mas diz o Código Penal, o parágrafo 1º do artigo 121, o 121 é aquele famoso que diz que matar alguém é crime, né? Reclusão de 6 a 20 anos. Mas se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, isso aqui não importa para nós. Então é um motivo de relevante valor social ou moral. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então a pena que começa em 6 anos para um homicídio simples, num caso desse, pode de repente já começar reduzida de 1/3, pode começar em 4. Então, como eu disse, né, não é nenhum estímulo aqui a prática, mas há um tratamento diferenciado, porque há aí o reconhecimento de um valor social ou moral. No caso, é um valor moral, se entender de alguma forma um sentimento humanitário. Mas a regra é não é não se falar em eutanásia, né? O direito brasileiro não admite. Admite a ortotanásia. Como vocês estão vendo aí, é a cessação do suprimento de meios artificiais que mantém a vida de paciente terminal e incurável. Tá lá no Código de Ética. O artigo 41 do Código de Ética vai dizer assim, Código de Ética Médica. Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Nós estamos aqui, né, diante de situações limítrofes em que o sujeito não tem expectativa de vida viável e somente está sendo mantido vivo por meios artificiais. A famosa respiração por aparelhos, ou a morte cerebral, que já é considerada inclusive morte, até o direito canônico, né, já admite morte cerebral como morte, mas enfim, a questão da ortotanásia significa não prolongar a vida de quem está em situação terminal e incurável. Vejam a diferença para a eutanásia. A eutanásia, o sujeito não está com vida inviável, ele não está sendo mantido de forma artificial. Ele quer dar cabo da própria vida porque não tem mais expectativa de uma vida que ele considera digna para ele. E aí seria praticada a eutanásia. Essa não é permitida. A ortotanásia, na verdade, significa uma ação negativa. Né? Você se abster de prolongar artificialmente a vida, empreendendo obstinadamente métodos que não vão levar a lugar nenhum. E a distanásia é o contrário, né? É justamente essa manutenção da vida terminal e incurável por meios artificiais. Pode dar, então, origem à configuração de um ato contrário aos ditames do Código de Ética Médica. Outra questão importante aqui, pode passar aí para mais um slide, Maurício. Um conflito principiológico que está lá na raiz também do direito médico e de atribuição de consequências que chocam com o direito fundamental de liberdade religiosa, né? Como está lá no artigo 5º da Constituição também. O famoso problema da transfusão de sangue em pacientes de determinadas religiões, sobretudo aqueles mais conhecidos como testemunhas de Jeová. Diz o artigo 31
do Código de Ética Médica que desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de risco de morte. É uma conduta que o médico deve evitar. E a transfusão de sangue, como o próprio dispositivo está dizendo aí lá no finalzinho, salvo em caso de iminente risco de morte, é onde isso vai se encaixar, sobretudo do ponto de vista do próprio juramento, né, que o médico faz, do princípio da beneficência, de levar o bem ao paciente e evitar a sua morte. E essa questão da transfusão de sangue, então, é algo que remete ao Velho Testamento e que determinadas convicções religiosas não permitem que a pessoa se submeta àquilo sem se considerar depois o portador de uma vida indigna. E aí, como resolver esse tipo de situação, né? Então, o caso mais famoso é esse que consta aí, aconteceu em São Paulo, mais famoso do ponto de vista não midiático, né? Mas da prática forense aqui, da prática jurídica. O Tribunal de São Paulo se deparou com a situação, então, que os pais levaram a filha ao hospital, uma situação de emergência, e a vida dela dependia de uma transfusão de sangue, ela não tinha idade para decidir, e os pais disseram que não. O Testemunho de Jeová, nós não consentimos, não é para realizar. No caso, independente de quem seja o médico ou de quais fossem as suas próprias convicções, há notícias de que o médico que atendeu também seria da mesma religião, ele não vou fazer então. A menina veio a óbito é horrível, né, pessoal? Tem que tomar cuidado com o português também, né? Porque ninguém vem a óbito, porque quem vem fica, não é? Então quem vai a óbito vai e não volta mais. Felizmente é assim, né, Maurício? Então ninguém vê a óbito. Ela foi a óbito, ela morreu, e isso virou um processo criminal contra os pais e contra os médicos. Isso foi parar até no STJ, e em Brasília foi decidido de acordo com esse HC 268459. Eu destaquei um trechinho da decisão aqui para ditar para vocês, que ela é bastante interessante, que ela diz assim, ó: não há que se falar em tipicidade da conduta dos pais. Tipicidade, né, para quem não é da área do direito, é justamente enquadrar uma conduta na norma. Ou seja, típico é o que é crime. Está previsto na norma como crime. Se você pratica aquela conduta, você comete crime. Então, tipicidade significa que o sujeito cometeu o crime. Olha o que, o STJ disse: não há falar em tipicidade da conduta dos pais que, tendo levado sua filha para o hospital, mostrando que com ela se preocupavam por convicção religiosa, não ofereceram consentimento para a transfusão de sangue. Então eles não respondem, os pais não respondem porque, caso contrário, significaria uma violação do direito fundamental de liberdade religiosa. Mas os médicos, para eles isso tem que ser indiferente. Os médicos do hospital, crendo que se tratava de medida indispensável para se evitar a morte, não poderiam privar a adolescente de qualquer procedimento. Mas antes a eles cumpria avançar no cumprimento de seu dever profissional. Então a decisão que aplicou 2 pesos e 2 medidas, porque no caso nós de fato temos réguas diferentes para medir essas situações. Porque nós temos 2 preceitos aqui, um que é observado pelos pais, que é a convicção religiosa. Você não pode obrigar alguém o Estado não pode obrigar alguém a avançar, o Estado a avançar na liberdade de culto da pessoa e obrigá-la a condutas com as quais ela não concorda. Mas na prática profissional, o profissional não pode objetar, ele não pode aplicar uma objeção moral que venha a ferir o que diz o seu próprio código de ética, que é o de realizar o tratamento, aplicar
o procedimento, ainda que contra a vontade do paciente ou do seu representante legal, se for a única forma de preservar a sua vida, sob pena de cometimento do crime aí, no caso. Então, é uma situação interessante, não ficou bom para o profissional da área médica, mas foi assim que o Superior Tribunal de Justiça decidiu. É um caso bastante emblemático. Outra situação emblemática e aí por isso que eu falei para vocês de desdobramentos daquela conclusão lá na ADIM da célula tronco embrionária, com diz respeito a aquela questão das terminações nervosas, que foi um raciocínio utilizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de um outro habeas corpus, que entendeu que a criminalização do aborto até o 3º mês de gestação é inconstitucional. Só que aqui já entra um outro problema, pessoal. Aqui é completamente diferente do julgamento da lei. A lei de biossegurança é como se estivesse no banco dos réus, lá numa ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo disse, ela não é inconstitucional. Aqui, no habeas corpus, que é um processo completamente diferente, está em julgamento só a pessoa. E a pessoa que cometeu, então, um aborto. E nesse abortamento foi processada e, ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal resolveu que até o 3º mês, independentemente de qualquer outro fator, não haveria crime. Vocês podem me perguntar se eu concordo com essa decisão? Vou dizer não concordo. Mas não concorda porque acha que não deveria ser descriminalizado o aborto? Não, eu não concordo porque eu entendo que quem deve descriminalizar o aborto é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal ou qualquer órgão judiciário. Aqui eu entendo que o STF foi além da sua competência para decidir. E como é um caso isolado, como eu disse, um habeas corpus é um processo individual, não é um entendimento que se considera possível de ser aplicado em qualquer caso. Foi aplicado nesse, essa pessoa não foi processada, o processo contra ela não seguiu adiante. Tanto é que agora me parece que vai voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal a questão relativa ao aborto em casos genéricos, em casos gerais, através de ação que possa ter uma aplicação coletiva. Mas, volto a dizer, eu não concordo com uma competência do Supremo Tribunal Federal, por mais que seja a maior corte de justiça do país, descriminalizar algo que compete ao Congresso descriminalizar. Indo adiante, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sem tantas polêmicas ou discussões, descriminalizou quando se trata de feto anencefálico. E aí, com relação à anencefalia, aí era um julgamento de ADPF, que é a chamada ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma decisão que vale para o país inteiro, diz que em caso de anencefalia pode haver a interrupção da gestação sem que isso configure aborto. Se nós pegarmos o que está no Código Penal, só a título de curiosidade, o Código Penal ele prevê o aborto aqui no artigo 124, e diz: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Né? Detenção de 1 a 3 anos. Nós vamos ter uma situação em que o Código Penal não fez qualquer ressalva, é provocar aborto em si mesmo. O que o Supremo considerou aqui? Considerou aquele mesmo princípio que eu referi a vocês, da dignidade da pessoa humana, que é terrível para qualquer mulher levar adiante, então, uma gestação de um feto anencefalo, porque se trata de uma vida completamente inviável dentro de si, não é?
Tecnicamente, também não é a melhor decisão. Mas não tem sido tanto objeto de discussão ou polêmica por se tratar exatamente de uma situação de, de vida completamente inviável, que, se não foi interrompida antes de chegar a termo a gestação, quando chegar, ele não vai sobreviver quase nada após o parto. Então, é uma situação que foi acolhida sem maiores discussões e que tem sido aplicada sem muita dificuldade pelo Poder Judiciário. Bom, pessoal, são algumas questões que eu queria trazer. É lógico que esse tema ele suscita muita discussão, ele traz muita polêmica, tem muita coisa para falar, mas sob pena de começar a perder a audiência, Maurício já está olhando feio aqui para mim, eu vou parar por aqui e fico à disposição caso haja alguma pergunta aí, viu, pessoal? Obrigado. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, quiser mandar no chat ou quiser abrir o microfone aí, vocês fiquem à vontade. Eu leio aqui para o professor sem problemas. Professor, nós temos uma pergunta. Vamos lá. Rafael perguntou: se o paciente fosse maior de idade e declarasse a vontade de não ser transfundido em caso de emergência, o médico também deveria transfundi-lo? Sim, para a configuração da responsabilidade dele, médico, ele deveria fazer a transfusão. Foi isso que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Não é fácil, não. Nós temos uma boa aqui. A bioética deve ser um instrumento para alcançar a verdade ou um meio para equilibrar verdades concorrentes dentro de contextos éticos complexos? Bom, essa pergunta, ela é muito boa, porque envolve você considerar que cada pessoa tem seus próprios valores, tanto que fala em uma verdade, ou mais de uma verdade, verdades conflitantes ou concorrentes, não é? E como que isso pode ser tratado no direito e fora dele. Como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta aí? Essa foi enviada pra gente, não tem o nome. Ah, não tem nome. Participante. Não, então eu vou chamar de meu prezado amigo. Esse é o nosso amigo. Nosso amigo filósofo. Veja bem, na teoria do direito tem uma questão muito interessante, que é você, na separação entre direito e moral, você decidir qual que é a melhor forma de separar direito e moral, porque são duas coisas distintas, né? Nem sempre o que é jurídico é propriamente moral e nem sempre o que é moral é propriamente jurídico. Vale dizer que aí eu tenho a chamada teoria dos círculos concêntricos e dos círculos secantes. O que são círculos concêntricos? Você tem um círculo maior e um círculo menor. Os dois têm o mesmo centro. O pontozinho que está lá no centro de cada um deles. Então, alguns vão dizer a moral é um círculo maior e o direito é um círculo menor que está completamente dentro dela. Já a teoria dos círculos secantes vai advogar que nós tenhamos dois círculos que não têm o mesmo centro, mas eles têm pontos, né, de coincidência. Ou seja, uma parte da moral está acolhida pelo direito. Então, quando nós falamos de bioética, a bioética não é necessariamente aquilo que está acolhido pela regra jurídica. Até porque regras éticas, sobretudo em tempos de tecnologia avançada e que surgem novas a cada dia, muitas vezes o direito não dá conta de acompanhar ou não consegue chegar até onde a ciência médica já avançou. E esse é um dos grandes motivos pelos quais, por exemplo, essa matéria relativa à reprodução humana não é tratada em lei do Congresso Nacional, ela é tratada em resolução do Conselho Federal de Medicina, porque é muito mais fácil você modificar uma resolução do CFM do que votar uma lei no Congresso Nacional. Nós sabemos das dificuldades da burocracia para fazer tudo isso. Então, resumindo, o biodireito ele serve para, ao máximo possível, acolher, né, as verdades, que essas sim
são individuais, cada um tem seus próprios valores, mas aquelas que vão satisfazer o maior número possível de pessoas na sociedade. Não sei se ficou contente a resposta. Se o amigo quiser, pode voltar à carga aí, estamos à disposição. Não, acho que é isso mesmo, doutor. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Antes de eu voltar a palavra para o doutor. Isso, muitos agradecimentos por aqui, doutor. Doutor, vou voltar a palavra ao senhor para o senhor encerrar para a gente hoje. Maravilha. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos aí que tiveram a paciência de me acompanhar até agora. Eu fico satisfeitíssimo de ter uma audiência tão selecionada, né? Tão qualificada quanto os alunos aqui do mestrado. E estou sempre à disposição para outras oportunidades. Agradeço novamente ao Dr. Valdemar, a Associação de Médicos Goianos, né? E mais uma vez, pessoal, só agradecer. Grande abraço. Ótimo, pessoal. Obrigado.